Olha só, deixei essa frase aqui para a gente começar a aula, que diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Essa é uma frase muito conhecida, provavelmente você já ouviu, e eu quis começar a aula com ela hoje, essa aula, para dizer o seguinte: é muito importante a gente, como pais, como professores, como cuidadores de uma criança, a gente conhecer as fases do desenvolvimento, a gente saber qual é a etapa que a nossa criança está, seja neto, seja aluno, seja filho, qual é a etapa que a nossa criança está nesse momento, né? Quais são as principais características dessa etapa, o que acontece nessa etapa no cérebro da criança, né? O que ela já é capaz de aprender nessa etapa. Então é muito importante a gente dominar esse conhecimento, a gente adquirir esse conhecimento, a gente saber, né, sobre as fases do desenvolvimento e dentro da idade da nossa criança, em que fase que ela está, o que ela precisa saber nessa fase, o que ainda não consegue saber, enfim, ter esse conhecimento é muito importante, mas acima de tudo é muito importante você se lembrar que seu filho é um ser humano, que você é um ser humano e que como seres humanos somos diversos, né? Temos personalidades diferentes, ambientes diferentes, uma história diferente e vamos ter características diferentes, né? E ter essa humanidade ao tratar. Então, sempre quando eu dou aula, quando eu dou os cursos dos pais, esses cursos que eu acabei de falar para vocês, essa aula que eu dou sempre para esse grupo que é gratuita, lá no meu Instagram também, quando eu estou fazendo uma live, eu procuro sempre enfatizar isso, para você saber que a sua casa tem uma dinâmica da sua família, que a tua criança tem características só dela, e que a gente precisa sempre, quando a gente for educar os nossos filhos, quando a gente for aprender sobre desenvolvimento infantil, a gente precisa sempre levar em consideração as características pessoais da nossa criança, ok? A gente, com certeza, todos vocês já ouviram falar aquela frase: o tempo está voando. Ai, o tempo passa muito rápido. Aproveita o seu filho o máximo que você puder, porque o tempo passa muito rápido, né? Todo pai, toda mãe já veio alguém te dar esse conselho. Olha, aproveita, viu? Porque passa rápido, daqui a pouquinho tá adulto. Todo mundo fala isso pros pais, né? Quando vê um pai e uma mãe com uma criança pequenininha, as pessoas falam: olha, aproveita porque daqui a pouquinho já tá grande. E realmente o tempo passa muito rápido, isso é verdade, isso é fato. Realmente acontece, as coisas vão acontecendo. Nosso filho um dia não sabia fazer uma coisa, no dia seguinte já sabe, né? Essa sensação é real. Essa sensação é fato. Realmente passa rápido. Agora, o que a gente precisa fazer para aproveitar? Porque as pessoas falam: aproveita porque o tempo passa rápido, mas ninguém ensina a gente como que aproveita. Ninguém ensina a gente como que faz em cada fase para que a nossa criança não passe para a fase seguinte sem que a gente tenha aproveitado aquela fase anterior, né? Então, assim, as características, o comportamento, a comunicação, o que eles conseguem fazer, o que não conseguem, o que podem, o que não podem, realmente vai mudando de uma fase para outra, vai mudando, eles vão falando de um jeito diferente e até o que eles comem, né? É interessante porque às vezes, eu não sei aí na tua casa, aqui na minha casa acontece muito, dos nossos filhos gostar muito de comer alguma coisa, de repente no dia seguinte você vai oferecer, eles falam: não gosto disso. Como não gosta? Você gosta sim, você adora isso. Não, eu não gosto. Então, porque eles mudam, e eles mudam numa velocidade muito rápida que muitas vezes a gente não consegue acompanhar. Então, o que eu quero dizer para você é assim: esse conselho é verdadeiro, esse conselho é bom, realmente a gente precisa aproveitar cada fase porque elas passam muito rápido. Mas o que eu tenho para acrescentar a esse conselho, que é bom, que é verdadeiro, mas eu quero acrescentar algo. É assim: viva cada fase da melhor maneira possível. Viva cada fase da melhor maneira que você puder, da melhor maneira que você conseguir. Vão ter fases que vão ser mais difíceis para você.
Vão ter fases que você vai ter desafios que você não vai saber lidar com eles. Tem muita gente que não sabe lidar com os desafios da adolescência, por exemplo, né? Tem muita gente que não sabe lidar com os desafios dos 2 aninhos. A criança, quando faz 2 aninhos, é um grande desafio. Chamam até de adolescência da infância, né? É a adolescência da infância. Quando deixa de ser bebê e passa a ser criança. Com 2 anos, deixa de ser bebê e passa a ser criança. E essa transição é um grande desafio. Então, algumas fases vão trazer desafios que você talvez não saiba lidar. Que talvez você não saiba como reagir a essa nova pessoa que apareceu dentro da tua casa de repente, que você nem sabe quem é, né? Que você diz assim, cadê meu filho, né? Então, você vai aproveitar cada fase da melhor maneira que você conseguir. Eu quero que você saiba que vão ter fases mais difíceis. Eu quero que você saiba que vão ter fases que você não vai saber lidar. Mas eu também quero que você saiba que você precisa tirar o melhor de cada uma delas, fazer o melhor que você puder em cada uma delas e que elas passam. E que todas elas vão passar. E que a gente vai para a próxima fase. Quando a pessoa está grávida, né, no caso das mamães, né, no caso dos papais, quando estão acompanhando a gravidez das suas parceiras, ou quando você é avô, ou quando você é tio, ou quando você é um pai adotivo e você está aguardando pela sua criança, né? Mas eu quero falar mais necessariamente sobre a gravidez. Quando a gente está grávida, a gente já percebe, a vida já mostra pra gente que a partir de agora vai ser tudo em fases, né? Porque a gravidez ela já é por fases. O primeiro trimestre da gestação, o segundo, o terceiro, cada semana, as 40 semanas, cada uma semana o feto está desenvolvendo alguma coisa diferente. Então, já vem pra gente ali um aviso de Deus que a partir de agora tudo vai ser por fases, né? Essa criança vão ter muitas fases. Então, assim, quando você aceita isso, quando você entende, meu filho vai se desenvolver por etapas, por fases, cada fase vai ser de um jeito diferente. Quando você aceita isso, quando você se conscientiza disso, então você já sabe que ela vai mudar. Não vai ser essa mesma criança para sempre. Às vezes, antes dos 2 anos de idade, ela tem uma característica de ser muito doce, de ser muito paciente. E a partir dos 2 anos, ela muda completamente. Vira uma outra criança. Então, a partir do momento que você sabe disso, você vai aceitar as fases com o coração mais tranquilo, com mais calma, com mais paciência. Vai ficando mais fácil. E ao mesmo tempo que a gente sente alívio e alegria conforme os nossos filhos vão passando cada fase, nossa, ai, graças a Deus, mais uma etapa alcançada. Quando nasce, cada mês é comemorado. Fez 1 mês, fez 2 meses e a gente vai comemorando, fez 1 ano, graças a Deus. Fez 2 anos, não tenho mais um bebê em casa, agora tem uma criança. E a gente vai ficando aliviado conforme a gente vai vendo que os nossos filhos estão vencendo cada fase. Ao mesmo tempo, também a gente fica angustiado. Porque a gente não sabe essa nova fase, como vai ser. Eu vou saber lidar? O novo traz medo, gente. E isso é humano. O ser humano, ele tem medo daquilo que ele não conhece, né? Ele tem receio. Ele tem restrições ao desconhecido. O desconhecido traz uma insegurança, o desconhecido traz o medo. Então é normal que você sinta essa angústia quando seu filho muda de fase. Meu filho vai entrar na adolescência, meu filho vai entrar na idade adulta, meu filho deixou de ser bebê, se tornou uma criança. Então eu vou ter essa insegurança e isso é normal, tá? Isso é normal. Você também já deve ter ouvido uma frase, do mesmo jeito que todo mundo fala, que aproveita porque passa rápido. Uma outra coisa que todo mundo fala também sobre desenvolvimento infantil é assim: cada criança tem seu tempo. Não compare seu filho com outras crianças, porque cada criança tem o seu tempo. Isso também é verdade. Isso não é uma mentira, isso é uma verdade, isso é fato, isso realmente deve ser
levado em consideração. Cada criança tem realmente o seu tempo, vai se desenvolver de uma forma única, pessoal, intransferível. É normal. Porém, a gente realmente não deve comparar o nosso filho com o filho do vizinho, com o priminho, né? Nem com os irmãos, né? É o mesmo pai, a mesma mãe, criado do mesmo jeito, dentro da mesma casa, dentro do mesmo contexto, mas a gente não deve comparar. Então, realmente você não deve comparar. Porém, essa frase ela é um pouco perigosa. Por quê? Porque quando a gente fala assim, cada criança tem o seu tempo, cada criança vai crescer, vai se desenvolver da sua forma, né, dentro da sua individualidade, ok, realmente não temos que comparar a nossa criança com outras crianças. Porém, aonde mora o perigo nessa frase? O perigo mora da gente acabar tendo diagnósticos muito tardios, ou não só diagnóstico, mas percepções, observações em relação ao desenvolvimento do nosso filho, muito tardios, porque a gente ficou parado nessa frase. Cada criança tem seu tempo, então normal ele ainda não ter aprendido isso. Cada criança tem o seu tempo, eu não vou comparar com o filho do vizinho. O filho do vizinho já sabe fazer isso, o meu não sabe, mas tudo bem. E aí a gente vai deixando passar. E aí mora o perigo dessa frase. Então, assim, realmente, cada criança tem seu tempo, realmente a gente não tem que comparar o nosso filho com outras crianças, mas aonde que a gente vai basear, qual vai ser o nosso parâmetro, qual vai ser a nossa referência para saber que o nosso filho está se desenvolvendo bem? Para saber que o nosso filho está numa etapa adequada do seu crescimento, que ele está acompanhando, que ele está se desenvolvendo, que ele está crescendo de uma maneira saudável, correta, esperada, né? A gente precisa ter alguma referência. Se a referência não é o filho do outro, se a referência não é a outra criança, se a referência não é nem o próprio irmão, né, o outro filho, qual que é a nossa referência então? Exatamente as fases do desenvolvimento. As fases do desenvolvimento humano. Você precisa conhecer essas fases. Você precisa conhecer muito bem. Quando você conhece essas fases, você sabe que seu filho está dentro do esperado ou não. Exatamente, Rodrigo. Ele falou a resposta antes de eu falar. Qual é a minha referência? As fases do desenvolvimento. Então, eu preciso saber na idade do meu filho, o que é esperado que ele já saiba fazer. Por exemplo, até 2 anos de idade é bebê. Passa a ser criança quando faz 2 anos. O bebê, a gente tem o período da gestação, né? No período da gestação você vai fazer o pré-natal, você vai ser acompanhado por um obstetra e ele tem aqueles aplicativos, né, que você baixa e aí ele vai te dizer, nessa semana seu filho está formando o dedinho, né? E ele vai dizer semana a semana o que está sendo formado ali naquela semana. O seu ginecologista, o seu obstetra vai te acompanhar e vai falar ali na sua gestação os exames que precisam ser feitos, os ultrassons, e você vai saber que o seu bebezinho está se desenvolvendo bem. Depois que nasce, tem a esterogestação. O que é a esterogestação? É um período em que os órgãos do bebê ainda não se formaram completamente dentro da barriga da mãe. E eles finalizam essa formação fora da barriga, que é a chamada esterogestação. A esterogestação vai até 3 meses. Por isso que é muito importante que o bebê seja amamentado exclusivamente no peito, né? Óbvio, não consegui por algum motivo, tem a fórmula, beleza. Vai dar graças a Deus por poder comprar a fórmula e dar a fórmula pro seu bebê. Mas não pode dar chazinho disso, chazinho daquilo, biscoito maisena, não sei o que, para um bebê. Por quê? Porque os órgãos dele ainda estão terminando de se formar, não nascem prontos. Então é chamada esterogestação, ainda está terminando de se formar até mais ou menos 3 meses. Aí dos 3 meses até 2 anos a gente tem um bebê. Esse bebezinho, ele também precisa de um monte de cuidados especiais de bebê. Ele vai ser tratado como um bebê. Tem gente que trata uma criança de 1 ano e meio, um bebê de 1 ano e meio, querendo que ele fique quietinho, que ele espere, que ele não interrompa, que ele não chore à toa.
né? Que ele não pegue uma coisa que eu falei que ele não pode pegar. Por quê? Porque a gente esquece que ainda é bebê. Gente, até 2 anos de idade ainda é bebê. Passa a ser criança quando faz 2 anos. Então, 1 aninho e meio, 1 ano e 10 meses, 2 aninhos, você tem um bebezinho. Ele se tornou uma criança aos 2 anos e 1 dia, ok? Então, aí a gente tem dos 2 anos até os 5 anos, é a chamada primeira infância. Ó, vai terminar o tempo, eu vou abrir outra sala, tá? A primeira infância, que a gente fala, né, da primeira infância, as memórias, as lembranças, ela é fundamental para o desenvolvimento da personalidade. Mais ou menos 70 a 80% da personalidade de uma pessoa é formada até mais ou menos 7 anos de idade. Então, olha que importância tem a primeira infância. Dos 2 aos 5 anos, a primeira infância, a gente está formando a personalidade dessa pessoa. Então, é muito importante as experiências que ela vai ter de se sentir amada, aceita, acolhida, importante, né? A autoestima dela, como é. Eu vou falar no final, a última coisa que eu vou falar vai ser uma dica para cada uma das fases. É uma dica que eu julgo ser assim, uma das coisas mais importantes de se fazer em cada idade, tá? Lá no final eu vou falar isso. Vai ser precioso, que eu escolhi uma dica para cada idade, tá? Aquilo que eu julgo ser mais importante. Mas olha como é importante dos 2 aos 5 anos, a maneira como a gente vai lidar com as emoções dessa criança, porque a gente está formando ali a personalidade dela. Depois a gente tem a chamada terceira infância. Ué, mas você pulou da primeira para a terceira. É porque a primeira fase, na verdade, é o bebê, né? Tem a gestação, a esterogestação, o recém-nascido, tem o bebezinho, aí tem a primeira infância e terceira infância. A terceira infância vai dos 5 até mais ou menos 9 anos. Aqui a gente não pode dizer até 9 anos, é mais ou menos. Por quê? Porque cada ser vai entrar na adolescência em mais ou menos uma idade. Não é a mesma idade para todo mundo, né? Fez 9 anos, é adolescente. Não, às vezes não. Às vezes tem algumas pessoas que vão entrar na adolescência com 10, 11 anos. Tem algumas que entram na adolescência com 8, com 9, né? Então depende, tá? Como que eu sei se meu filho já entrou na adolescência ou não? Eu tenho um filho de 8 anos. Eu tenho um filho, tem um filho de 9 anos. Então ele já é adolescente? Pode ser, pode não ser. Eu tenho um de 11, então ele já é adolescente? Pode ser, pode não ser. Qual que é um sinal que eu posso te dar aqui? Porque existem vários. Vou te dar um sinal para você saber que sua criança deixou de ser criança e virou um adolescente. Quando começa a transformação física. A transformação física é o sinal mais claro de que aquela criança se tornou um adolescente. É um sinal que eu gosto de dar esse sinal para os pais, porque é o sinal mais visível, né? É aquilo que ele vai perceber com mais facilidade. Então a menininha nasceu, o peito, o quadril dela fica mais arredondado, alarga o quadril, ficou menstruada pela primeira vez. O menino, ele muda a voz dele, nasce pelos nas regiões genitais, pelo embaixo do braço, tanto na menina também, né, nas regiões genitais. Então, começaram as mudanças físicas, seu filho entrou na adolescência. O que algumas pessoas entendem errado, né? Elas acham que isso é puberdade. Não, ele ainda não é adolescente, ele tá na puberdade. Não existe isso, gente. A puberdade não é uma das fases, né, do desenvolvimento humano. A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano. A puberdade é uma das características da adolescência. Então, o que é a puberdade? São as mudanças físicas. E as mudanças físicas, ela é uma das características da adolescência. Então, o nome da fase é adolescente. Não existe pré-adolescente, não existe puberdade quando a gente está falando de fases do desenvolvimento. Quando a gente está falando de fases do desenvolvimento, o que existe é esterogestação, bebê, primeira infância, terceira infância, adolescência. Quando a gente está falando de fases do desenvolvimento, existe a fase chamada adolescência. Existe a fase criança, que é anterior à adolescente, a fase adolescência
e depois a fase adulta, tá? Não existe a fase pré-adolescente, ok? Então, quando seu filho começa as mudanças físicas, é um sinal aí bom para você saber que ele entrou na adolescência, ele não é mais criança, agora ele é adolescente, ok? E aí depois, a adolescência vai mais ou menos até 19 anos. Por quê? Porque a mudança física já acabou. Já teve todas as mudanças, já nasceu o pelo, já a menina já desenvolveu o peito, já acabaram as mudanças físicas, mas não significa que a adolescência acabou. Acabou a puberdade, né, que é uma das características da adolescência. Mas a adolescência, ela também é social e ela também é emocional. Então, a adolescência não é só física. Então, terminou a transformação física, mas essa pessoa ainda está na adolescência. Vai mais ou menos até 19, 20 anos a adolescência. E aí também é outro erro que muitos pais cometem. Tem um filho com 18 anos dentro de casa e diz assim, você já é um adulto. Não, ele ainda é um adolescente. Né? Ele pode ser maior de idade, mas ele pode ainda estar na adolescência porque o emocional dele ainda está se desenvolvendo, ainda está na adolescência. Pode ter 19 anos e a adolescência tem encerrado, mas pode ter 20, 21 e ainda está na adolescência. O que dá pra gente fixar uma idade é até a terceira infância. A gente fixa uma idade. Dali pra frente é particular. Cada criança vai ter uma idade. Então, e hoje em dia a gente tem visto a adolescência se estender mais. Né? Antigamente se terminava a adolescência por volta de 18 anos. Hoje em dia se termina a adolescência por volta de 20. Né? As pessoas estão terminando essa fase um pouco mais velhas. É uma característica das duas últimas gerações, ok? Então, aí o desenvolvimento físico, né, que eu falei para vocês, os órgãos do bebezinho não saem do ventre materno 100% prontos. Eles terminam de se desenvolver na esterogestação, que são os 3 primeiros meses. E agora o cérebro, ele continua se desenvolvendo até por volta de 25 anos. Algumas pessoas com 21, o cérebro já está prontinho, já desenvolveu todas as partes. Tem pessoas que estendem isso até mais ou menos 25. Então, o desenvolvimento humano é até 25 anos. Então, a gente está pronto, fica pronto, né, com 25 anos. E dali pra frente, a gente vai ser adulto, né? Vamos ter adultos. E lá pelos 40, começa a fase do declínio. Que aí a gente começa o envelhecimento, né? Mas aí é mais ou menos, como eu falei pra vocês, é até a terceira infância que dá pra cravar a idade. Depois, cada indivíduo vai ter a sua idade, mas mais ou menos isso. Mais ou menos 25 anos, você terminou seu desenvolvimento cerebral, você é um adulto. E aí é adulto até mais ou menos 40, inicia a fase do envelhecimento. Para de produzir, para de crescer, para de desenvolver e começa a diminuir algumas situações, né? Para de produzir alguns hormônios, para de produzir neurônios, para de produzir algumas coisas, a gente começa a fase do declínio. Então, essas são as fases do desenvolvimento humano. Né? Eu quero falar um pouquinho mais agora aqui com vocês sobre a infância, né? Sobre a infância e a adolescência. Se cair, eu abro outra sala, tá, gente? A gente vai mais uma sala, tá bom? Então, assim, nós somos os seres vivos que nascem menos prontos. Você já reparou isso? Você já viu um filhotinho de cachorro nascendo? O filhotinho do cachorro, ele sai da barriga da cadela, da mamãe dele, e ele, com 1 hora, 2 horas no máximo, ele já levanta e sai andando, né? Ele com alguns dias de vida, ele já late, né? Com alguns meses, ele já pode comer sólido. O filhotinho da girafa, o bezerrinho, o filhotinho da vaca, eles caem, a vaca, a girafa, a égua, eles saem, tá bom, Lu, fica tranquila. Eles saem da barriga da mamãe deles e eles já caem em pé no chão. A girafa, a vaca, elas dão a luz em pé.
E o filhotinho cai no chão, em pé, e sai andando, né? E é filhote, se considera um animal filhote, no nosso caso, né, do humano, a gente chama de bebê, mas no caso dos animais, dos mamíferos, se considera filhote até um aninho. Um cachorrinho é filhotinho até um aninho, fez um aninho, é adulto. E não tem adolescência, né? É adulto, não tem terceira infância, é filhotinho, adulto. Então, nós humanos não. Nós humanos demoramos 20... Não, o filhotinho do mamífero, animal, ele deixa de ser filhote e passa a ser um adulto com um aninho de idade. E nós humanos, não, né? Nós humanos, a gente vai se tornar um adulto lá pelos 19, 20, 21, até 25 anos. Né? Algumas pessoas aos 25 anos termina a formação cerebral, a formação neurológica, entendeu? Isso quer dizer o quê, gente? O que isso te mostra? O que isso te fala? Né? O que isso te faz pensar? Nós somos os seres vivos que mais se desenvolvem fora do útero materno. Nós somos os seres vivos que demoramos mais para terminar o nosso desenvolvimento. 25 anos é muita coisa. Se você comparar com o filhotinho do cachorro, que é um aninho, tudo no corpinho dele que tinha que se desenvolver, já desenvolveu. Com um aninho, o cachorro tá pronto, não tem mais nada se desenvolvendo. Nós, 25 anos. Então, assim, isso tem que falar alguma coisa pra você. Isso tem que te mostrar alguma coisa, isso tem que te revelar alguma coisa. O que isso te mostra? O que isso te revela? Isso te revela que você tem que ter mais paciência. Isso te revela que você tem que olhar para o teu filho. Ah, mas ele já tem 9 anos e tem uns comportamentos tão imaturos. Oh! Ele vai terminar de se desenvolver aos 25. 9 para 25 tem um tempinho ainda aí. O que acontece? Nosso filho tem 16 anos, tem 17 anos, e a gente fala assim, nossa, já tem 17 anos e é essa crianção ainda. Né? Mas ele ainda não é um adulto, ele ainda é um adolescente. Então, quando a gente para pensar que o nosso desenvolvimento leva em volta em torno de 25 anos, a gente precisa ter mais paciência com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Eles ainda estão se desenvolvendo, eles não estão prontos. Então, quando eu penso assim, que a cachorrinha mãe, ela pega ali o filhotinho dela, ela se deita para o filhotinho vir mamar, né? Ela lambe para limpar o filhotinho, ela pega pela boca e leva para algum outro lugar para colocar a salvo, para proteger. Ela tem esse cuidado com o filhotinho dela até mais ou menos 1 ano, né? Depois esse filhotinho, ele sai andando, ele come, ele late, ele salta. A mesma altura que a mãe é capaz de saltar, ele também salta. A mesma velocidade que a mãe é capaz de correr, ele também é capaz de correr com 1 aninho. Os nossos não. Eles vão ter a mesma capacidade neurológica que a gente tem quando eles tiverem no mínimo 19, 20 anos, e pode ser que isso se estenda até os 25. Tá entendendo? Então, isso nos mostra que a gente precisa ter mais paciência com os nossos filhos. Eles estão em desenvolvimento, eles não estão prontos. Eles não nascem prontos. Você já assistiu aquele filme Matilda? É um filme muito bom. Vale a pena assistir. Se você não assistiu, procure e assista. Ela tinha poderes especiais, né? Uma garotinha, uma criança que tinha poderes especiais. E os pais dela, totalmente desconectados, né? Não cuidavam, não acolhiam. E aí ela foi aprendendo a se virar sozinha. Vale a pena, depois você procura para assistir. É muito bom, a pastora Paulinha já assistiu. Então, às vezes, a gente é meio
os pais da Matilda, sabe? A gente fica querendo que o nosso filho... Ai, mas não é possível, já tem 7 anos e ainda tem que ajudar no banho. Mas não é possível, já tem 6 anos e ainda não come de garfo. A gente tem que ajudar nesse desenvolvimento. E aí, no finalzinho, a última coisa que eu vou falar é a dica para cada idade. Vou dar uma dica para cada idade. Mas, assim, a gente vai dar autonomia para essa criança e ajudá-la, né, e buscar fazer com que ela aprenda e se desenvolva, e a gente vai puxar isso, ou melhor, empurrar, né? A gente vai dar esse empurrão, mas a gente precisa respeitar que o tempo do desenvolvimento é maior do que talvez a gente quisesse, é maior do que talvez a gente esperasse. Não dá para esperar de uma criança de 8, 9 anos, de um adolescente de 10, 12 anos, uma maturidade, sabe? Não dá. Então, a gente está falando de processo. Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, nós estamos falando de um processo. Nós estamos falando de etapas, ok? E aí, a gente vai precisar acompanhar isso. Meu filho fez 2 aninhos, olha, é um marco muito importante. Ele deixou de ser bebê e se tornou uma criança. O que ele vai aprender agora aos 2 anos? O que ele já é capaz de fazer aos 2 anos? Então, eu preciso acompanhar esses marcos do desenvolvimento, essas etapas do desenvolvimento e ir acompanhando pra gente, voltando lá na frase, né, que eu comentei com vocês, que as pessoas dizem, cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu tempo, mas respeitemos o tempo das nossas crianças, tenhamos paciência com o tempo das nossas crianças. A gente precisa valorizar a individualidade das nossas crianças, mas sempre tendo como referência as etapas do desenvolvimento. Referência não é o filho do vizinho, não é o priminho, não é o amiguinho da escola, não é nem o próprio irmão dela. A referência é os marcos do desenvolvimento, as etapas do desenvolvimento, ok? E o desenvolvimento humano, gente, como que ele é moldado? Né? Quando eu falei agora há pouco sobre a personalidade. A personalidade de uma pessoa é mais ou menos 70% a 80% até mais ou menos 7 anos e os outros 30% a 20% até mais ou menos 16 anos. Eu tô lembrando de adoção, que eu tô vendo o pastor Rodrigo aqui na aula. E aí eu me lembrei dessa questão de adoção. Eu falo tão pouco sobre isso, eu vou me atentar, me policiar para falar mais com pais adotivos também. Quando a gente fala, por exemplo, de filho adotivo, um medo que as pessoas têm é falar assim, ai, mas a personalidade vai vir da família biológica. Não vai ser a minha personalidade. E se tiver uma personalidade ruim, não é? As pessoas não falam isso? Deixa eu te falar algo sobre personalidade. A personalidade, gente, ela é formada pós-gestação. Personalidade não tem nada a ver com DNA. O que tem a ver com DNA é temperamento. O que a gente puxa dos nossos pais biológicos, dos nossos avós, da nossa família, é o temperamento. Que aí você já deve ter aprendido em algum momento, você viu alguma live, leu em algum livro dos 4 temperamentos, né? O fleumático, o melancólico, o sanguíneo e o colérico. Então, esses são os 4 temperamentos básicos, mas existem outros, viu? Não são só esses 4, não. Mentiram pra você, quem falou pra você que são só esses 4, não são. Mas eles são os 4 básicos, os demais às vezes se encaixam dentro de um desses, tá? E temperamento é o que a gente puxa do DNA, é o que a gente puxa dos nossos pais. Agora, personalidade é outra coisa. Personalidade é meio, é convívio, é social, é ambiental, é cultural. Personalidade é experiência de vida, é a maneira como eu fui criada, é a maneira como eu fui educada, é as experiências de vida que eu tive. Então, o DNA são os traços assim mais gerais da pessoa. O que é temperamento? Temperamento é se eu sou nervosa ou calma, tímida ou extrovertida, medrosa ou corajosa. São as coisas assim mais abrangentes, a grosso modo. Você olha para uma pessoa e logo de cara você detecta se ela é tímida ou extrovertida. Você conversa 5 minutos com uma pessoa ou convive com ela ali numa situação profissional e você detecta, mesmo sem ter intimidade, se ela é nervosa ou calma, né? Isso é DNA
que é família, que é biológico. Agora, personalidade é desenvolvida ao longo dos anos. É desenvolvido conforme essa pessoa vai ser criada, as experiências de vida que ela vai ter. E o que é caráter? É a junção das duas coisas. É a junção do seu temperamento, que veio no DNA da tua família biológica, com a tua personalidade que foi formada ao longo da tua vida, infância e adolescência. A junção disso é o caráter da pessoa. Então, quando você adota uma criança, esse medo de a personalidade vai ser da família biológica e não a minha, não existe. O temperamento. Agora eu quero te falar uma coisa importante. A neurociência já provou que o temperamento também pode... Ops, meu suporte escorregou. O temperamento também pode ser mudado pelo meio. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, que a gente está falando aqui de desenvolvimento infantil, isso é muito importante dentro desse tema. O desenvolvimento humano, ele é moldado por uma interação muito complexa, cheia de detalhes e muito dinâmica, muito rápida, que vai acontecendo milhões de coisas muito rapidamente. Entre a biologia, que é DNA, que é temperamento, que é quem seu filho é, né? E a experiência externa, que aí é tudo. A escola onde ele estudou, o meio no qual ele convive, a maneira como você educou ele, as experiências de vida que ele teve, boas ou ruins. Então, a interação, o desenvolvimento humano é a relação entre o biológico e o exterior, o social. Né? Esses dois, a interação desses dois é o que vai determinar como vai ser o desenvolvimento do seu filho. Como que vai ser esse desenvolvimento? O meio interfere demais. É naquilo que seu filho vai se tornar, como seu filho vai se desenvolver. O desenvolvimento humano, ele não é estático. Por exemplo, eu vou dar para vocês esse slide, eu vou colocar lá no grupo esse slide. Porque eu tenho que colocar, né? Eu não posso falar sobre desenvolvimento humano sem dizer para você que existem as fases do desenvolvimento humano sensorial, a fase da boca, a fase oral, a fase não sei o quê. Porém, eu não gosto de trabalhar com essas fases. Por quê? Porque essas fases, elas são estáticas. Do 0 aos 2 anos é a fase oral. Depois é a fase... Eu não gosto disso. Por quê? E aí eu né, tô falando de algo que é... mas assim, hoje em dia, a neurociência também, muitos, a maioria dos neurocientistas concordam com aquilo que eu tô te falando, tá? Vão ter muitos psicólogos que vão trabalhar com essas fases. Mas tem muitos psicólogos que também não trabalham mais. E tem muitos, a maioria dos neurocientistas que também não concordam com isso. Por quê? Porque desenvolvimento humano não é estático. Não é algo pontual. Que eu vou chegar aqui e dizer assim pra você, aos 2 anos seu filho tá fazendo isso. Pode ser que o seu esteja, o outro não. Ou pode ser que o seu faça de uma forma que vai trazer um sentido para a vida dele que pro outro fez outro sentido totalmente diferente. A vida escolar, por exemplo, né? Eu acabei de fazer agora o curso sobre vida escolar. A vida escolar, por exemplo, me marcou de uma forma que marcou você de outra. Mas nós duas terminamos aos 14 anos, por exemplo. Tá entendendo? Então, é muito dinâmico. O desenvolvimento humano é cheio de características, de processos, de singularidades, é dinâmico, é complexo e ele é dependente das relações exteriores. Então, as relações exteriores que a tua criança tem é diferente das relações que a minha criança tem. Então, a tua criança pode ter 5 anos, a minha criança 5 anos. Mas as relações são diferentes. Então, isso vai trazer um monte de variáveis para o desenvolvimento delas. Tá entendendo? As relações exteriores trazem muitas variáveis para o desenvolvimento humano. Por isso que hoje os neurocientistas os neuropsicólogos, eles falam sobre um termo legal, é a ecologia do desenvolvimento. O que é a ecologia? É o estudo do meio.
A ecologia do desenvolvimento é a relação da minha criança com o meio, né, em que ela vive, em que ela tá ali inserida. Ai, gente, é tanta coisa para falar. Eu entro por uns temas que eu gosto, sabe? E aí eu fico, eu me empolgo. Mas vamos lá, hoje é só uma aula, hein? Para falar sobre o meu curso de desenvolvimento humano tem 10 aulas, gente. São 10 aulas. A mais curtinha tem 40 minutos, a mais longa tem 2 horas. Dessas 10 aulas, cada uma tem um tempo, né? A mais curta tem 40 minutos, a mais longa tem 2 horas. Então não dá para eu falar aqui tudo, mas enfim. Tô lembrando aqui das coisas que eu acho mais importante. Então, é importante a gente entender isso. E aí, quando a gente entende isso, a gente se entende como muito responsável pelo desenvolvimento do nosso filho, pela formação da personalidade dele. A gente precisa amar os nossos filhos como eles são. O amor do pai e da mãe precisa ser incondicional. Na minha profissão, quantos pais me procuram para falar assim, eu queria a tua ajuda, eu quero fazer uma consulta, eu quero um atendimento teu, porque o meu filho, ele é assim, ele é assado, porque eu quero mudar esse comportamento dele, porque eu quero mudar essa maneira como ele faz, como ele fala, como ele se comporta, como ele age, como ele reage, não sei o quê. É como se a pessoa me trouxesse uma massinha de modelar, toda amassadinha, cores misturadas, entregasse na minha mão e dissesse assim, olha, eu quero que você faça uma criança assim, 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 eu quero que meu filho tenha essa e essa característica. Gente, não é isso. Não existe isso. E a gente não deveria querer isso. Porque se eu quero isso, eu quero um boneco, eu não quero um filho, né? Então a gente precisa olhar para o nosso filho e dizer assim, meu filho é nervoso, ou meu filho é reativo. Ok, eu amo o meu filho como ele é. Sabe? Agora, eu também preciso dizer para você que ele é um ser em desenvolvimento e que a personalidade dele está sendo formada e que você é agente transformador, você é agente muito importante nisso e você pode e deve interferir nisso. Né? Então, vou dizer para você, completando o raciocínio que eu comecei e não terminei. Quando a neurociência fala sobre a ecologia do desenvolvimento humano, o que ela está querendo dizer é assim, uma criança que nasce DNA, temperamento, lembra? Temperamento é DNA, é aquilo que eu puxei da minha família. Personalidade é formada até mais ou menos 16 anos, com as experiências de vida que a pessoa tem. Então, quando a neurociência fala de ecologia do desenvolvimento humano, o que ela está querendo dizer? Uma criança que nasceu com um temperamento reagente, ele é o colérico. É uma criança nervosa, reagente, que tem dificuldade em obedecer limites, que tem dificuldade ali, não é TOD, não é transtorno opositor, mas é uma criança que tem ali um temperamento opositor, que tem um temperamento reagente. E o pai dessa criança, a pessoa ali, o principal adulto responsável que interage com essa criança, é uma pessoa extremamente dócil, sereno, calmo, passivo, pacificador. Passivo não, pacificador. Então, a interação com este pai muda o temperamento dessa criança? O que você acha? Acho que não, porque você disse que temperamento é DNA, então não muda. Então, não muda o temperamento, mas muda, transforma, cria a personalidade. Então, se essa criança ela é reagente, mas a casa dela é uma casa calma, ela tem uma rotina calma, o principal cuidador dela é calmo, essa criança vai crescer e vai desenvolver uma personalidade como? Ela vai continuar ali com o DNAzinho dela pimentinha, mas a personalidade dela vai desenvolver habilidades de se acalmar, habilidades de lidar com esse nervosismo, habilidade de autocontrole. Tá entendendo? Habilidades de autorregulação.
Ai, gente, eu não sei se você também acha isso, mas eu acho isso tão lindo. Eu acho isso tão perfeito. Eu acho isso tão grande, tão maravilhoso, sabe? A gente, nós somos responsáveis, nós estamos formando o ser humano. Eu vejo isso como, assim, uma missão divina. É uma missão divina, porque Deus cria a vida. Ninguém tem poder de criar a vida, né? Só Deus pode criar a vida e tirá-la. E assim, quando a gente está fazendo isso, a gente está sendo instrumento de Deus, porque nós estamos formando uma pessoa. Nós estamos formando a personalidade, como essa pessoa vai reagir na vida dela, como ela vai sentir, como ela vai interagir com as pessoas, sabe? Isso é muito, muito lindo, né? É maravilhoso isso. Então, o exterior, ele tem esse poder de mudar o interior. Ele tem esse poder não de mudar o interior, mas de acrescentar, formar, desenvolver, né? O exterior, ele tem esse poder de dar ferramentas, dar suporte para esse interior. Então isso vai mudar tudo. DNA não se muda, mas muda a maneira como essa criança vai viver. Se ela vai ser aquele dia de fúria, que vai descer com o taco de beisebol do carro, batendo no carro que fechou ele na rua, que não vai parar emprego nenhum, porque é grosseiro com o chefe, é grosseiro com os colegas de trabalho, vai ter dificuldade nos relacionamentos, porque vai querer bater na esposa. Ou se esse DNA colérico vai ser aquela pessoa que aprendeu, que desenvolveu técnicas para se acalmar, para não reagir segundo a sua emoção, mas reagir segundo a sua razão, né? Então, o meio, ele produz respostas no biológico. O meio produz respostas no biológico e vice-versa. E vice-versa, né? Então, o desenvolvimento humano é sobre isso. É sobre temperamento, DNA e sobre personalidade, experiências de vida, maneira como eu vou criar essa criança, as experiências que eu vou proporcionar para ela, né? Essas duas coisas junto formam um ser humano adulto que tem um caráter XYZ. Ok? Gente, vocês têm alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu quero terminar dando aquelas dicas que eu falei para vocês. Eu quero dar uma dica para cada fase. Uma dica que eu considero assim a mais importante para essa idade, ok? Como eu falei, o meu curso de desenvolvimento humano são 10 aulas. Essas 10 aulas têm entre 30 e 2 horas cada uma. Eu falo da gravidez aos 25 anos nessas 10 aulas e eu estava até então vendendo esse curso somente inteiro, as 10 aulas, mas a partir de hoje eu vou começar a vender separadinho por aula. Você pode comprar só a aula da idade do seu filho. Então, olha só, são 10 aulas: introdução, gestação, 1 ano, 2 a 5 anos, 6 a 8 anos, 9 a 13 anos, 14 a 18 anos, 19 a 25 anos e conclusão. São 10 aulas. Você fala assim: Renata, meu filho tem 6 anos. Então, você vai comprar a introdução, a gestação, a aula de 6 anos e a aula de conclusão. Então, eu tô vendendo as aulas separadinhas, tá? Tô vendendo só a aula da idade do seu filho. O curso inteiro é R$ 79,90, as 10 aulas. Se você quiser comprar só a idade do seu filho, eu vou te dar também a introdução, a gestação e a conclusão, mais a aula da idade do seu filho, por R$20. Só R$20. Então, se você quiser comprar só a idade do seu filho, me fala, que eu vou te dar os meios. Não tem link nenhum para preencher, você paga por Pix, recebe o link já da aula, não tem que preencher link nenhum, tá? É simples. Você me chama e compra só a idade do seu filho. Agora, se você quiser comprar o curso inteiro, são 10 aulas, ok? E aí, ó, para cada aula... Não, peraí, coloquei errado. Para cada aula, o que eu falo? Por exemplo, na aula dos 2 aninhos, eu vou falar a ficha técnica. O que é a ficha técnica? Quais as principais características de uma criança de 2 anos? Né? Qual a idade? Ó, qual o peso, a altura, o que já se espera que ela esteja falando, fazendo, o que ela já consegue, o que ela não consegue.
Principais características. Então, o que é muito assim latente, muito visível numa criança de 2 anos? Como estimular? Com 2 anos ela já está pronta para aprender o quê? O que você tem que estimular? O pedagógico. Então, ela está na escolinha, o que ela tem que estar aprendendo? Não está na escolinha, o que você pode ensinar em casa? O emocional. Então, o que a psicologia fala sobre 2 anos? Como que é o emocional de uma criancinha de 2 anos? Tem algo errado? Esse tópico é assim. Eu vou te falar o que você tem que observar na tua criança para saber se está tudo bem. Porque lembra que a gente não vai comparar com outra criança? Então, se a gente não vai comparar com outra criança, como que eu sei se está tudo bem? É nesse tópico que eu vou te falar isso. Espiritual. Com 2 aninhos, como que eu oro com meu filho? Como eu faço um devocional? Aí, esse tópico eu amo, né? Porque eu sou pastora, tem algumas pessoas novas aqui que nunca tinham feito uma aula comigo, que vieram hoje a primeira vez. Então, talvez você não saiba, eu sou pastora há 18 anos. E esse tópico é muito importante, porque eu falo como fazer um devocional com uma criança de 2 anos, como fazer um devocional com um adolescente. Né? O que eu devo ensinar sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, sobre salvação para uma criança de 2 anos? Né? E o que eu ensino para um adolescente, por exemplo? Comunicação. Qual a melhor maneira de falar com essa idade específica? Né? Cada aula, todas as aulas têm esses 9 tópicos, tá? E pense nisso, que é uma reflexão, que eu termino a aula fazendo uma reflexão sobre essa idade específica. Então, todas as 10 aulas têm esses 9 tópicos. Então, você vai comprar a aula, eu quero só a aula de 7 anos. Você vai comprar a aula de 7 anos e vai ter lá esses 9 tópicos sobre 7 anos, ok? Ou se você quiser comprar o curso inteiro, todas as aulas têm os 9 tópicos, tá bom? Só a idade do seu filho, R$20. Você vai receber 4 aulas, introdução, gestação, a aula da idade do seu filho e a conclusão, ok? Vamos partir então para o encerramento. Gente, estou encerrando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vai no chat e pergunta. Meu filho tem 7 anos e tá com tal característica, é normal? Se quer perguntar, pergunta. Pode perguntar que eu vou responder, tá bom? Vai aí no chat e deixa a sua pergunta. Vamos lá, eu quero encerrar. Eu preparei aqui para vocês um resuminho de algumas dicas para cada uma de idade. Não tem. O exercício, Pastor Rodrigo, o exercício, ele está naquele tópico como estimular. Então, naquele tópico como estimular, eu vou te falar para cada idade o que você tem que puxar da tua criança. Ensine isso. Leve ele para fazer tal coisa, faça tal coisa, fale de tal forma. Então, naquele tópico, como estimular, se encaixa em exercício, tá? Como se fosse um desafio, cada aula é um desafio. É nesse tópico, como estimular, tá? Então, vamos lá, gente. 2 aninhos. Qual a principal dica que eu tenho para te dar de 2 aninhos? A principal dica para te dar de 2 aninhos é a seguinte: diminua suas expectativas. Não espere tanto. A maioria das pessoas se frustra com... Você vai ter acesso perpétuo às aulas, não tem tempo, tá? Se você comprar pela Hotmart, você vai ter 6 meses para assistir. Se você comprar direto comigo, é acesso perpétuo. Você vai receber o link do vídeo, vai guardar aí onde você quiser guardar e vai ter para sempre, tá? A Cíntia tá perguntando, meu priminho tem 4 anos e fala poucas palavras, é uma criança muito nervosa, ele precisa de um acompanhamento médico, ele precisa ir ao fono, né? Pode ser que ele esteja com algum problema do desenvolvimento da fala, tá? Não necessariamente por causa do nervosismo. Tem crianças que têm dificuldade no desenvolvimento da fala e são extremamente calmas, né? Mas aí quem vai poder avaliar é o fono. Primeiro passo, pediatra. O pediatra falou que tá normal, que não tem nada de errado, mas vocês estão com uma cisminha, leva no fono. Leva no fono e tira essa dúvida. Né? Eu sempre digo assim, com filho a gente não pode ficar na dúvida, a gente tem que ter certeza. É o nosso filho. Eu vou ficar na dúvida? De jeito nenhum. Então, ouça uma segunda opinião, leve para ser avaliado, né? Agora, assim, tem um quadro, Cíntia, de palavras que cada idade já deve conseguir falar. Com 4 anos, eu posso te mandar esse quadro, tá?
tá? Mas com 4 anos ele já deveria estar formulando frases, tá? Já não é mais nem palavras soltas, são frases, com contexto, com começo, meio e fim, aos 4 anos, ok? Mas aí a fono pode avaliar melhor, mas eu vou te mandar esse quadro, e aí você vê lá, 4 anos, o que já tem que falar? Veja nesse quadro e veja se encaixa no seu priminho ou não. Porque às vezes também é aquilo que eu estava falando dos 2 anos, né? A gente tem uma expectativa que, né? Às vezes é surreal a expectativa que a gente tem. Então, a principal dica para 2 anos, diminua suas expectativas. Lá para baixo, abaixa a sua expectativa, abaixa mais um pouquinho, pode baixar mais um pouco. Porque com 2 anos, gente, essa criança, ela não aguenta ficar esperando muito tempo. Ela não entende não e não aceita não como resposta. A atenção dela, o tempo dela de concentração é extremamente curto. Sabe? Então, até 2 anos é muito mais contenção para proteção do que esperar a obediência dessa criança. Até os 2 anos, traduzindo para você, o que é contenção para proteção? É assim, você vê que ele vai cair, vai correndo e pega, não deixa cair. Entendeu? Do que esperar que ela obedeça. Olha, ali tem um degrau, não pode ir ali. Porque ali tem um degrau que é muito alto para você, você vai cair. Ela vai lá. Entende? Ela vai. Então, é mais contenção para proteção do que esperar que essa criança obedeça. Então, a principal dica para até 2 anos é baixe suas expectativas. Não espera tanto, é só um bebê. Gente, é criança a partir de 2 anos e 1 dia. Até 2 anos é bebê. Parem de esperar que uma criança, um bebezinho de 1 ano e 10 meses obedeça e fique quietinho, sentadinho e entenda tudo que você fala. E não quebre nada, e não bagunce, e não chore. Não espere isso. Baixe suas expectativas. De 2 a 5 anos, que é a primeira infância, muito lúdico. A principal dica que eu tenho para te dar é: utilize a brincadeira a teu favor. Utilize a brincadeira como uma ferramenta, porque ela é uma ferramenta poderosa para essa criança colaborar com você. Então, você quer que sua criança colabore com você, que ela escute o que você está pedindo, que ela faça o que você está pedindo? Fale como uma brincadeira. Utilize o lúdico, utilize a brincadeira. Então, ao invés de você ficar fazendo barganhas, eu acho isso horrível. Você ficar negociando com teu filho. Ai, se você fizer tal coisa, se você se comportar direitinho, na volta a gente vai passar na sorveteria. Se você se comportar direitinho, na volta eu vou brincar com você. Ai, faz tal coisa. Ah, mas antes um beijinho, só se der um beijinho. Ai, mamãe dá não sei o que, só se me der um abraço. Não faça isso. Você quer usar alguma ferramenta para que a sua criança colabore? Use a brincadeira. A brincadeira é a principal ferramenta no relacionamento adulto-criança da primeira infância, que é dos 2 aos 5 anos. Então, usa a brincadeira. Meu filho não quer tomar banho. Ah, mas eu não vou chamar ele para tomar banho, eu vou chamar ele para brincar na cachoeira do pirata. Tá entendendo? Ah, e o meu filho não quer escovar o dente. Ah, mas eu não vou falar para ele escovar o dente. Eu vou falar para ele que a gente vai caçar monstros. Eu vou falar para ele que a gente vai escovar o dente do boneco dele. Entendeu? Então, quando você brinca, muito reforço positivo. Nossa, seu dente... Gente, que dente é esse? Ah, seu dente virou um espelho. Eu tô me vendo no seu dente de tão branquinho que ficou. Parabéns, você é o campeão escovador de dente. Entendeu? Então, brincadeira e reforço positivo. Dos 6 aos 8 anos, que é a chamada terceira infância. Principal dica para essa fase. A principal dica para essa fase é regras muito claras, combinados muito claros, investir na comunicação. Essa criança precisa saber de uma maneira muito clara, muito explicada. Você tem que ter certeza que ela entendeu o que se espera dela. Porque muitas vezes nessa fase, dos 6 aos 8 anos, como eles já é uma criança grandinha, né? Já é um mocinho, você já é uma criança grande, você não é um bebezinho mais. Então, a gente acha que eles já sabem tudo, que eles sabem como se comportar, que eles sabem o que a gente quer que eles façam, porque já é uma criança grande. Então,
Você precisa se comunicar muito bem, explicar para ele o que espera dele. Vai a um restaurante, explique como se comporta num restaurante, por que se comporta dessa forma. Vamos visitar uma pessoa que está enferma, como que a gente se comporta, né? Então precisa ter essa comunicação muito clara com essa criança. E assim, nessa fase, a gente já consegue entender muito claramente qual é a linguagem do amor. Dos 6 anos em diante, até 8, 9, que ele vai entrar na adolescência, mais ou menos 8, 9, né? Falei no começo da aula como que a gente sabe se entrou ou não entrou na adolescência, né? Qual que é o sinal, porque não tem uma idade fixa. Mais ou menos 8, 9 anos ele entra na adolescência. Então, essa fase dos 6 até mais ou menos 8, 9 anos, a gente consegue entender muito claramente qual é a linguagem do amor dessa pessoa. Então, a gente investir nisso. Investir em autonomia. Fez 6 anos, começa a perceber, começa a observar o que seu filho já pode fazer sozinho que você não está deixando ainda. Ele pode se limpar sozinho quando ele usa o vaso. Ele pode tomar banho sozinho a partir de 6 anos. Ele pode escovar o dente sozinho. Ele pode comer de garfo e faca. Ele pode escolher a própria roupa. Então, às vezes a gente fica meio perdido e não passa para a próxima fase. Passe para a próxima fase. Bora, seu filho mudou de fase, você precisa mudar também. Toda vez que mudar de fase, deixou de ser bebê, virou criança. Saiu da primeira infância, foi para a terceira infância. Saiu da terceira infância, foi para a adolescência. Toda vez que mudar de fase, você precisa sentar e refazer as regras, refazer os combinados, refazer a rotina dessa criança. Porque senão você para no tempo e não dá a autonomia que ela precisa ter. Dos 9 anos em diante, qual a principal dica que eu quero deixar para você? Sempre focar na solução e não no problema. Quando você for corrigir, quando ele fizer alguma coisa errada, foca na solução, não foca no problema. Poxa, eu não acredito que você fez isso. Ai, eu não acredito, olha aqui, você quebrou, olha aqui, você fez errado. Nossa, você se colocou em perigo, você... E aí a gente fica falando do erro. E fica ali... Sabe? Repetindo por que aquilo foi errado, o quão grave foi aquilo, o quão feio foi aquilo, o quanto você ficou decepcionado, o quanto foi errado, o quanto ele já sabia que não podia fazer aquilo e fica, sabe? Na tecla do erro, falando sobre o erro, falando do que ele errou. E a gente não foca na solução. Então, assim, principalmente nessa idade, essa dica é para todas as idades, mas principalmente nessa idade, que ele já entrou na adolescência ou tá para entrar, você, quando ele errar, você fala assim, olha filho, aconteceu esse erro. Uma frase curta de 1 minuto no máximo, para pontuar o erro. Do 2º minuto em diante é focando na solução. O que você acha que a gente pode fazer para resolver isso? O que você acha que você pode fazer para da próxima vez você acertar? O que a gente pode mudar para que esse erro não se repita? Pergunta. Joga a responsabilidade para ele, pergunta para ele como ele acha que ele pode corrigir, quais as ferramentas que ele pode elaborar para não errar isso de novo. Entendeu? Deixa ele participar da solução, foco na solução e deixando ele participar da solução. Como que você acha que a gente pode corrigir isso? Por que você acha que você errou? Você esqueceu? Você lembra que eu já tinha te falado que não podia fazer isso? Você não entendeu? O que você acha que aconteceu? Vamos elaborar isso. Vamos elaborar essa solução. Vamos construir junto essa solução. Ok? Gente, vou colocar lá no grupo os slides para vocês. Os que eu passei aqui, os que eu não passei. Tem um monte de slides que eu não passei, mas eu vou pôr lá no grupo. Vou colocar um pouquinho por escrito do que eu falei aqui. Vou colocar um link de 1 ou 2 vídeos, que não são meus, são outros vídeos, para vocês assistirem, que são muito bons, que também falam sobre desenvolvimento humano, ok? E quem quiser comprar a aula da idade do seu filho, é só R$20. Vai ter lá aqueles 9 tópicos e você vai poder, é só me chamar que eu te falo, tá? Ai, obrigada, a pastora Paulinha digitou as principais regras para cada idade que eu coloquei aqui. Então, eu vou pôr amanhã, tá, gente? Amanhã eu vou colocar lá no grupo
O vídeo eu gravei, tô gravando aqui, ó, por isso que eu fico assim, que eu gravo em outro dispositivo. Eu gravei essa aula, vou pôr lá pra vocês, vou pôr os slides, vou pôr o link de 2 vídeos pra vocês assistirem, tá? Eu espero ter contribuído. Todas as vezes que eu vou dar uma aula, que eu vou fazer uma live, vou fazer uma reunião, uma palestra em alguma igreja que me chama, eu sempre oro e a minha oração é sempre assim. Acabou o tempo, gente, da última sala de Zoom, e eu não vou abrir outra porque eu só queria terminar esse raciocínio. Na verdade, o conteúdo já tinha terminado, né? E eu queria só terminar esse raciocínio. Eu estava dizendo que todas as vezes que eu vou dar uma aula, ou fazer uma live, ou sou convidada para fazer uma palestra numa escola, ou numa igreja para um grupo de pais, eu sempre oro antes, né? E a minha oração é sempre a mesma. A minha oração é assim: Senhor, se eu puder, através dessa reunião, dessa aula, dessa live, dessa palestra, melhorar a vida de uma criança, eu já vou estar feliz. Eu fico até emocionada. Eu tô gravando aqui, vocês vão ver depois no vídeo a minha emoção. Eu fico emocionada de falar isso, porque essa é uma missão de vida, é a minha profissão, eu ganho dinheiro com isso, eu preciso vender curso, eu preciso vender palestra, eu preciso vender minhas aulas, porque a minha profissão é o meu ganha-pão. Mas é também a minha missão de vida, porque se eu puder ajudar uma criança, se eu puder receber um testemunho de uma mãe que falar assim pra mim: o meu relacionamento com o meu filho melhorou depois que eu assisti uma aula sua, e meu filho hoje é uma criança mais feliz, e o meu filho hoje tá se desenvolvendo plenamente, já vai ter valido a pena pra mim, né? Então eu espero que essa aula tenha ajudado uma criança, já vai ter valido a pena. Obrigado, gente, pela presença. Deus abençoe. Eu vou fazer uma live lá no meu Instagram mês que vem sobre punição física, por que não devemos bater nos nossos filhos. É um tema que eu quero muito fazer uma live e falar sobre esse tema, tá? Eu divulgo aqui para vocês. E quem quiser comprar o curso das fases do desenvolvimento, eu quero só a aula da idade do meu filho, é só R$20, tá bom? E você ainda vai ganhar 3 aulas, não vai ganhar só a idade do teu filho, você vai ganhar a introdução, a gestação e a conclusão também, tá bom? Se você quiser comprar todas, aí é R$70. Se você quiser só a aula da idade do seu filho, é R$20, é só me chamar no privado que eu te falo como fazer, tá bom? Deus abençoe, gente. Obrigada pela presença. Mais uma aula concluída. Beijo, Deus abençoe.